Capítulo 16. Por todo o longo caminho a Avalon, Morgana deitou-se em sua liteira, o coração palpitando e aquela questão lhe castigando a mente. Por quê? Estava exausta após 3 dias de jejum e o longo dia do ritual. Sabia vagamente que a noite de banquete e sexo tinha a intenção de liberar aquela força e eles teriam cumprido sua função, retornando ao seu normal, não fosse pelo choque da manhã. Ela se conhecia o suficiente para saber que, quando o choque e a exaustão passassem, seriam seguidos de raiva e desejava chegar até Viviane antes que a raiva explodisse, enquanto ainda podia manter o semblante calmo. Tomaram a rota do lago desta vez e permitiriam que ela, a seu próprio pedido, caminhasse parte do caminho. Já não era mais a donzela ritualmente escondida da cerimônia, mas apenas uma das sacerdotisas servas da Senhora do Lago. Voltando com a barcaça através do lago, foi-lhe pedido que convocasse as brumas para formar o portal para Avalon. Ela se levantou para fazê-lo de modo quase indiferente, de tanto subestimar esse mistério como parte de sua vida. Mas, ao levantar os braços para a invocação, teve um súbito e paralisante momento de dúvida. A mudança dentro dela parecia grande. Ainda teria forças para formar o portal? Sua revolta era tão grande que hesitou por um instante, e os homens na barca olharam para ela com uma preocupação educada. Sentiu-se atravessada pelos olhares deles e por um momento de vergonha intensa, como se o que havia acontecido na noite anterior estivesse de algum modo pintado em seu rosto no idioma da luxúria. O som dos sinos da igreja ecoou baixo sobre o lago e, de súbito, Morgana havia voltado à infância, ouvindo o padre Columba falar seriamente da castidade como a maior aproximação à santidade de Maria, Mãe de Deus, que, por milagre, havia dado à luz seu filho sem uma mancha momentânea do pecado do mundo. Mesmo naquela época, Morgana havia pensado: que grande besteira! Como uma mulher pode ter um filho sem conhecer um homem? Mas, ao som dos sinos sagrados, algo dentro dela pareceu-se amarfanhar e desaparecer, e ela sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto. Senhora, está doente? Ela balançou a cabeça, dizendo com firmeza: não, senti tontura por um momento. Respirou fundo. Arthur não estava na barca. Não, claro que não. Havia sido levado pelo Merlin para o caminho escondido. A deusa é uma Maria, a Virgem, a grande mãe, a caçadora, e tem uma parte em sua grandeza. Ela fez um gesto como que para afastar alguma coisa e levantou mais uma vez os braços, logo baixando a cortina de brumas através da qual alcançariam Avalon. A noite caía e Morgana, embora estivesse faminta e exausta, foi imediatamente para a casa da senhora. Mas, à porta, uma sacerdotisa a parou antes que entrasse. A senhora não pode receber ninguém no momento. Bobagem, disse Morgana, sentindo o começo da raiva surgir através do entorpecimento misericordioso e esperando segurá-la até que houvesse confrontado Viviane. Sou parente dela? Pergunte se posso vê-la. A sacerdotisa saiu e retornou rapidamente, dizendo: A senhora disse:
Diga a Morgana que vai imediatamente à casa das donzelas e falarei com ela no momento apropriado. Por um segundo, a raiva explodiu em Morgana com tal grandeza que ela quase empurrou a mulher do caminho e forçou a entrada na casa de Viviane. Mas o respeito ainda a impedia. Ela não sabia qual a pena para uma sacerdotisa que desafiasse o voto de obediência, mas, através de seu fluxo de raiva, uma vozinha fria e racional disse que ela não gostaria de descobrir isso dessa maneira. Respirou fundo, colocando no rosto a expressão apropriada de uma sacerdotisa. Curvou-se obedientemente e foi embora. As lágrimas que havia segurado ao ouvir os sinos da igreja no lago começaram a se libertar. E, por um momento, desejou cansada que pudesse deixá-las cair. Finalmente, sozinha na casa das donzelas, em seu próprio quarto, poderia chorar se desejasse, mas as lágrimas não vinham. Apenas perplexidade, dor e a raiva que não tinha como expressar. Era como se todo o seu corpo e toda a sua alma estivessem presos em um grande nó de angústia. Passaram-se 10 dias até que Viviane a mandasse chamar. A lua cheia que brilhara no triunfo do cornífero havia minguado no céu até se transformar em uma estilha fraca e moribunda. Quando uma das jovens sacerdotisas trouxe a mensagem de que Viviane requisitava sua presença, Morgana havia dado lugar ao ódio fervilhante. Ela me manipulou como faria com uma harpa. Essas palavras ecoavam tanto em sua mente que no começo, ao ouvir o som de uma harpa dentro da moradia de Viviane, pensou que era o eco de seus próprios pensamentos amargurados. Então, achou que Viviane tocava. Mas, em seus anos em Avalon, ela aprendera música e conhecia o som da harpa de Viviane. Ela era, na melhor das hipóteses, uma harpista medíocre. Agora ouvia, imaginando, contra a própria vontade, quem seria o músico? Taliesin. Antes de se tornar o Merlin, ela sabia, ele havia sido o maior dos bardos, renomado em toda a Bretanha. Ela o ouvira tocar com frequência nos dias dos grandes festivais e nos rituais mais solenes, mas agora as mãos dele eram velhas. Sua habilidade não diminuíra, mas mesmo em seu melhor, jamais havia feito sons como esses. Era um novo arpista, um que ela jamais ouvira tocar antes. E soube, mesmo antes de vê-la, que essa era uma harpa ainda maior do que a que Taliesin tocava, e os dedos do músico estranho falavam as cordas como se a encantassem. Viviane um dia contara a ela uma antiga lenda de um país distante, a história de um bardo cujas cordas haviam feito o círculo de pedras girar em sua própria dança e as árvores perderem as folhas em luto, e quando ele foi à terra dos mortos, os severos juízes ali cederam e deixaram que sua amada morta seguisse. Morgana ficou imóvel do lado de fora da porta, enquanto tudo o que havia dentro dela desaparecia na música. Repentinamente, sentiu que todo o choro que segurara nos últimos 10 dias poderia tomá-la de novo, que sua raiva poderia se dissolver se ela permitisse em lágrimas que lavariam tudo, deixando-a fraca como qualquer garota. Abruptamente, empurrou a porta e entrou sem cerimônia. O Merlin Taliesin estava ali, mas não tocava. Suas mãos
estavam atentamente juntas em seu colo enquanto ele se curvava para frente, ouvindo. Viviane também, em suas vestes caseiras, estava sentada, não em seu assento costumeiro, porém mais longe do fogo, havia cedido lugar de honra ao arpista estranho. Era um homem jovem, usando o manto verde dos bardos, barbeado rente à moda romana, o cabelo cacheado, mais escuro que o metal enferrujado. Tinha olhos profundos sob uma testa que parecia quase grande demais para ele e, embora Morgana, por alguma razão, esperasse que fossem escuros, em vez disso, eram de um inesperado azul penetrante. Ele franziu a testa com a interrupção, suas mãos parando em meio a um acorde. Viviane também pareceu descontente, mas ignorou a descortesia. Venha cá, Morgana, e sente-se ao meu lado. Sei que você gosta de música e pensei que gostaria de ouvir o bardo Kevin. Estava ouvindo do lado de fora. O Merlin sorriu. Venha e escute, então. Ele é novo em Avalon, mas acho que talvez tenha muito a nos ensinar. Morgana foi para o pequeno assento ao lado de Viviane. A senhora do lago disse: Minha parente Morgana, senhor, ela também é da linha real de Avalon. Você vê diante de si, Kevin, a que se tornará a senhora nos anos vindouros. Morgana fez um movimento espantado. Jamais soubera antes que eram esses os planos de Viviane para ela. Mas a raiva abafou seu ímpeto de gratificação. Ela pensa que basta dizer uma palavra bondosa ou lisonjeira e eu correrei para lamber seus pés como uma cadelinha. Que este dia esteja muito distante, senhora de Avalon, e que sua sabedoria continue a nos guiar por um longo tempo. Kevin disse suavemente. Ele falava a linguagem deles como se houvesse aprendido bem. Morgana percebeu que não era a língua materna dele. Havia certa hesitação e certo pensamento antes das palavras, embora o sotaque fosse quase perfeito. Bem, ele tinha ouvido de músico, no fim das contas, Morgana depreendeu cerca de 30 anos, talvez mais, mas não o olhou com muita atenção depois daquela primeira surpresa ligeira que foi o azul dos olhos dele. Estava concentrada na grande harpa pousada no joelho do bardo. Como havia pensado, era um tanto maior até mesmo que a harpa de Taliesin. Era feita de uma madeira escura, avermelhada, brilhante, totalmente diferente da madeira clara do salgueiro com que as harpas de Avalon eram feitas, e ela se perguntou se era isso que dava o tom sedoso e brilhante ao instrumento. A extremidade curvada fazia uma linha tão graciosa quanto uma nuvem. As cavilhas eram esculpidas em um curioso osso claro e era pintada e adornada com letras rúnicas estranhas a Morgana, que havia aprendido, como qualquer mulher instruída, a ler e escrever em caracteres gregos. Kevin acompanhou o escrutínio atento dela e pareceu um pouco menos descontente quando disse: Você está admirando a minha senhora? Ele acariciou a madeira escura. Eu a batizei assim quando foi feita para mim. Foi o presente de um rei. Ela é a única mulher, donzela ou matrona, cujas carícias jamais me cansam e de cuja voz eu jamais me enfado. Viviane sorriu para o arpista. Poucos homens
podem se gabar de uma amante tão fiel. O sorriso dele foi um trejeito cínico. Ah, como todas as mulheres, ela reage a qualquer mão que a acaricia, mas acho que sabe que sou o melhor em fazê-la vibrar com o meu toque e, sendo lasciva como todas as mulheres, tenho certeza de que ela me ama demais. Viviane disse: parece-me que não tem boa opinião de mulheres de carne e osso. Pois, de fato, não tenho, senhora, a não ser da deusa. Ele pronunciava as palavras com uma cadência fraca, mas não chegava a ser com zombaria. Estou contente por não ter outra senhora além da minha senhora aqui, que nunca me repreende se eu a negligencio, mas é sempre a mesma doce amante. Talvez, disse Morgana, levantando os olhos, você a trate melhor do que trata uma mulher de carne e osso, e ela o recompense como merece. Viviane franziu o senho, e Morgana soube que havia ultrapassado o limite com essa afirmação ousada. Kevin subitamente levantou os olhos da harpa para os de Morgana. Por um momento, encarou-a, e ela ficou assombrada com a hostilidade amarga dele, a sensação de que ele entendia algo da raiva dela, conhecera a própria raiva e a combatera. Pareceu que ele ia falar, mas Taliesin acenou com a cabeça para ele, que novamente baixou o rosto sobre a harpa. Morgana notou que ele a tocava de modo diferente do da maioria dos arpistas que seguravam seus pequenos instrumentos pelo corpo, tocando com a mão esquerda. Ele colocou a harpa entre os joelhos e se curvou para a frente ao tocar. Isso a surpreendeu, mas quando a música começou a preencher o quarto, como se o luar emanasse das cordas, ela se esqueceu da estranheza disso, viu o rosto dele mudar e ficar mais quieto e distante, sem a ironia de suas palavras. Morgana concluiu que gostava mais dele tocando do que falando. Não havia outro som na sala, apenas o arpear que a enchia até as vigas, como se os ouvintes tivessem silenciado até a respiração. O som varria tudo mais e Morgana baixou o véu sobre o rosto e deixou as lágrimas caírem. Tinha a impressão de que podia ouvir o fluxo das marés de primavera, a doce consciência que havia preenchido seu corpo enquanto ela se deitava ao luar naquela noite, esperando a chegada do amanhecer. Viviane se estendeu para ela e, como havia feito quando Morgana era criança, pegou sua mão, gentilmente acariciando os dedos um após o outro. Morgana não conseguia conter suas lágrimas. Ela levou a mão de Viviane aos lábios e a beijou. Pensou com uma sensação esmagadora de tristeza. Ora, ela está velha, envelheceu desde que cheguei aqui. Antes disso, Viviane sempre lhe parecera sem idade, imutável como a própria deusa. Ah, mas também mudei, não sou mais criança. Uma vez ela me disse, quando cheguei aqui, que viria o dia em que eu a odiaria tanto quanto a amava, e eu não acreditei nela na época. Morgana lutava contra o choro, com medo de fazer algum som que a denunciasse e, mais do que isso, interrompesse o fluxo da música. Não posso odiar Viviane, pensou, e toda a raiva se desmanchou em uma tristeza tão grande que, por um momento, ela pensou que fosse desabar no choro mais intenso. Por ela, pelas mudanças nela mesma, por Viviane, que havia sido tão bela, a própria face da deusa,
e que agora estava mais próxima da anciã da morte. E, por saber que ela também, como Viviane, com os anos implacáveis, um dia seria a anciã, pelo dia em que havia subido o Thor com Lancelot e se deitado sob o sol, ansiando pelo toque dele sem saber claramente o que queria e por algo que a havia deixado irreversivelmente. Não apenas a virgindade, mas a confiança e a convicção que jamais conheceria novamente. E Morgana notou que Viviane também chorava silenciosamente embaixo do véu. Ergueu os olhos. Kevin estava imóvel, apenas seus dedos vivos sobre as cordas. Então, a loucura suspirante da música estremeceu em silêncio. Ele levantou a cabeça e os dedos varreram as cordas, puxando-as alegremente em uma música feliz. Uma das cantadas pelos plantadores de cevadas nos campos, com ritmo dançante, com uma letra longe de decorosa. Desta vez ele cantou. Sua voz era forte e suave, e Morgana, sob o disfarce da música dançante, endireitou-se no assento e começou a observar as mãos dele empurrando o véu para o lado e planejando enxugar as lágrimas traidoras enquanto o fazia. Então notou que, com toda a habilidade que possuíam, as mãos dele tinham algo estranhamente errado. Pareciam mal formadas de algum jeito. E, observando-as, Morgana notou que um ou dois dedos não tinham a segunda junta, e ele tocava habilmente com os cotocos, e que a mão esquerda não tinha o dedo mindinho e, ao longo das duas mãos, belas e flexíveis, quando ele as movia, havia manchas estranhas. Quando ele baixou a harpa, curvando-se para equilibrá-la, sua manga caiu do pulso e ela viu ali medonhas manchas brancas, como cicatrizes de queimadura ou alguma ferida mutilante sinistra. Agora que ela o via de perto, notou em seu rosto uma fina rede de cicatrizes ao longo do queixo e da mandíbula. Kevin percebeu que ela o fitava e levantou a cabeça, mirando-a nos olhos de novo e sustentando um olhar duro e raivoso. Morgana desviou o olhar, corando. Depois da música que havia tocado sua alma, ela não gostaria de ferir os sentimentos dele. Bem, Kevin disse abruptamente. Minha senhora e eu sempre ficamos felizes em cantar para os que amam a voz dela, mas não creio que tenha me chamado apenas para entretê-la, senhora, nem meu senhor Merlin. Não apenas, disse Viviane em sua voz baixa, intensa. Mas você nos ofereceu um deleite do qual me recordarei por muitos anos. Eu também, disse Morgana. Ela sentia-se tímida diante dele agora, pelo seu atrevimento de antes. Ainda assim, inclinou-se para a frente para olhar mais de perto a grande harpa e disse: Nunca havia visto uma feita dessa maneira. Acredito que não, disse Kevin, pois a mandei fazer de acordo com o meu projeto. O arpista que me ensinou minha arte levantou as mãos horrorizado, como se eu tivesse blasfemado contra seus deuses, e jurou que faria apenas um barulho profano que serviria para assustar os inimigos e nada mais, como as grandes harpas de guerra, 2 vezes mais altas que um homem, que eram levadas em carretas para cima das colinas na Gália e deixadas lá ao vento para fazer sons fantasmagóricos. Dizem que até as legiões romanas ficavam assustadas. Bem, toquei uma daquelas harpas de guerra
e um rei agradecido permitiu que eu tivesse uma harpa feita exatamente como quisesse. Taliesin interrompeu. Ele fala a verdade, disse a Viviane, embora eu não tenha acreditado quando ouvi pela primeira vez que homem e que mortal poderia tocar um daqueles monstros. Eu toquei, disse Kevin. E então o rei ordenou que fizesse a minha senhora. Tem uma menor com o mesmo formato, mas não é tão boa. É realmente bela, disse Morgana. Do que são feitas as cavilhas? Ossos de foca? Ele negou com a cabeça e respondeu. São feitas, segundo ouvido, os dentes de um grande animal que vive nos países quentes ao sul. Sei apenas que o material é fino e suave e ao mesmo tempo sólido e resistente. É mais caro que ouro, embora menos chamativo. Você não a segura de um modo que eu já tenha visto tocar em uma harpa? Não, tenho pouca força nos braços e precisei experimentar qual a posição era melhor. Vi que você olhava minhas mãos. Quando eu tinha 6 anos, a casa em que vivia foi queimada pelos saxões e fui tirado tarde demais. Ninguém pensou que eu fosse viver, mas surpreendi a todos e uma vez que não conseguia andar nem lutar, me colocaram em um canto e decidiram que, com minhas mãos defeituosas, ele as estendeu de modo bastante objetivo. Talvez eu pudesse aprender a fiar e a tecer com as mulheres, mas tinha pouca disposição para isso. Então um dia um arpista veio e, em troca de um prato de sopa, dispôs-se a entreter um defeituoso. Quando ele mostrou as cordas, tentei tocar. E toquei algo parecido com música. E então ele ganhou o seu sustento naquele inverno e no outro, me ensinando a tocar e a cantar e disse que podia me ajudar a ganhar meu sustento com música. E assim, por 10 anos, não fiz nada além de sentar-me em um canto e tocar, até que minhas pernas ficaram fortes o suficiente para que eu reaprendesse a andar. Ele encolheu os ombros e puxou um pedaço de pano de trás de si, envolvendo a harpa nele e deslizando-a para dentro de uma cobertura de couro bordada com sinais. E então me tornei arpista de uma vila e depois de um rei. Quando o velho rei morreu, como seu filho não apreciava a música, achei melhor sair do reino antes que ele começasse a cobiçar o ouro da minha harpa. Então cheguei à Ilha dos Druidas, onde estudei para ser bardo e, por fim, fui enviado a Avalon e aqui me encontro. Mas ainda não me disse porque me pediu para encontrá-lo o Sr. Merlin, nem as senhoras. Por quê? Disse o Merlin. Sou velho e os acontecimentos que serão desencadeados a partir desta noite podem não dar resultados plenos por outra geração. E quando isso acontecer, terei partido. Viviane se curvou para frente e disse: Teve um aviso, pai? Não, minha querida, não desperdiçaria a visão com coisas como essa. Não consultamos os deuses para saber se vai nevar no próximo inverno. E assim, como você trouxe Morgana, eu trouxe o bardo Kevin para que alguém mais jovem que eu saiba o que pode acontecer quando eu tiver partido. Então, ouça minhas notícias. O The Pendragon agoniza em Caerleon
e onde o leão cai, as aves de rapina se reúnem. Temos notícias de que há um grande exército se reunindo na região de Kent, onde o povo do tratado decidiu que agora é a hora de se insurgirem e tomarem o resto da Bretanha de nós. Buscaram mercenários do continente no norte da Gália para se juntarem a eles enquanto vencem nosso povo e desfazem as conquistas de Uther. Esta é a hora de todos os nossos povos lutarem juntos sob o estandarte que trabalhamos tantos anos para levantar. Não há muito tempo. Eles devem ter seu rei e agora não há mais uma lua a perder ou cairão sobre nós. Lot quer o trono, mas os sulistas não o seguirão. Há outros, o Duque Marcos da Cornualha, Orientes da Bretanha Menor, mas nenhum deles é capaz de conseguir o apoio fora de suas próprias terras, e bem podemos terminar como o burro que morreu de fome entre 2 fardos de feno sem saber qual comer primeiro. Devemos ter o filho de Pendragon agora, mesmo ele sendo tão jovem. Nunca soube que o Pendragon tinha um filho, disse Kevin. Ou ele reconheceu aquele que sua mulher teve do Duque da Cornualha logo depois que se casaram. Uther devia ter uma pressa indecorosa de se casar, se não podia esperar nem mesmo até que ela tivesse a criança para levá-la para a cama. Viviane levantou a mão e disse: o jovem príncipe é filho de Uther. Ninguém deve duvidar disso, nem duvidará disso quando o vir. É mesmo? Então Uther fez bem em escondê-lo, disse Kevin, por ser seu filho com a mulher de outro homem. Viviane fez um gesto para que ele se calasse. É mesmo? Então Uther fez bem em escondê-lo, disse Kevin, por ser seu filho com a mulher de outro homem. Viviane fez um gesto para que ele se calasse. Ingrain é minha irmã e é da linhagem real de Avalon. Esse filho de Uther Ingrain é aquele cuja vinda foi prevista, o rei que foi e que será. Já usou a galhada e foi coroado pelas tribos. Que rei na Bretanha aceitará um rapaz de 17 anos como grande rei? Kevin perguntou ceticamente. Poderia ser valente como um lendário Chuchulã e, mesmo assim, desejaria um guerreiro com maior habilidade? Quanto a isso, foi treinado para a guerra e para o trabalho do filho de um rei, disse Taliesin. Embora não saiba que tem sangue real. Mas acho que a última lua cheia deu a ele um sentido de destino. Uther foi honrado como nenhum rei antes de seu tempo. Esse rapaz, Arthur, levará seu estado a alturas ainda maiores. Eu o vi no trono. A questão não é se vão aceitá-lo, mas o que podemos fazer para que ele assuma com toda a majestade do grande rei, para
Que todos os reis em guerra se juntem contra os saxões em vez de lutarem uns contra os outros. Descobri uma maneira de fazer isso, disse Viviane, e na lua nova isso será feito. Tenho uma espada para ele, uma espada lendária, jamais usada por um herói vivente. E, por essa espada, obterei dele um juramento. Deve jurar ser verdadeiro a Avalon, não importa o que os cristãos façam. Então, talvez, a maré mude e Avalon retorne nas brumas, e serão os monges e o Deus morto deles que irão para dentro das sombras e das brumas, enquanto Avalon brilhará de novo na luz do mundo externo. Um plano ambicioso, disse Kevin. Mas, se o grande rei da Bretanha jurar lealdade a Avalon, isso vem sendo planejado desde antes do nascimento dele. O rapaz foi criado como cristão. Fará tal juramento. Que realidade tem a conversa sobre Deus para um rapaz, em comparação com uma espada lendária para liderar seu povo e a fama de grandes feitos? Viviane encolheu os ombros. Seja qual for o resultado, fomos longe demais para parar agora. Estamos todos comprometidos. Em 3 dias será lua nova, e nessa hora auspiciosa ele terá a espada. Não havia muito mais a dizer. Morgana permaneceu quieta, ouvindo, tanto excitada quanto chocada. Havia passado muito tempo em Avalon, pensou. Tempo demais escondida entre as sacerdotisas com suas mentes em coisas sagradas e sabedoria secreta. Havia se esquecido de que existia um mundo lá fora. De alguma maneira, jamais tomara consciência de fato de que Uther Pendragon, o marido de sua mãe, era o grande rei de toda a Bretanha e que seu irmão também o seria um dia. Mesmo, ela pensou com uma pitada daquele novo cinismo, com a mancha de dúvida no nascimento dele. Talvez os reis rivais até recebessem bem um candidato que não era leal a nenhuma das partes, um filho do Pendragon, belo e modesto, que poderia servir de símbolo em torno do qual todos se unissem. Um candidato a grande rei que já havia sido aceito pelas tribos, pelos Pictos e por Avalon. E então, Morgana se retraiu, lembrando-se da parte que tivera naquilo tudo. Isso trouxe sua raiva de volta. E quando Taliesin e Kevin se levantaram para ir embora, ela lembrou porque quisera 10 dias antes, quando tudo ainda estava fresco em sua mente, confrontar Viviane. A harpa de Kevin em sua bolsa de couro ornamentada era difícil de ser carregada por ser muito maior que as harpas comuns. Quando segurava o peso dela, ele parecia desajeitado, um joelho duro e um pé que se arrastava. Feio, ela pensou. Um homem feio e grotesco, mas quando toca, quem acha isso? Há mais coisas a respeito desse homem do que qualquer um de nós sabe. E então se lembrou do que Taliesin havia dito. Ela sabia que o olhava para o próximo Merlin da Bretanha, assim como
Viviane dissera que ela seria a próxima Senhora do Lago. O pronunciamento não lhe trouxe júbilo, apesar de que, se Viviane houvesse dito aquilo antes daquela jornada que mudara sua vida, Morgana teria ficado orgulhosa e entusiasmada. Agora, isso parecia obscurecido por aquilo que lhe acontecera. Com meu irmão. Meu irmão. Não importava quando éramos sacerdote e sacerdotisa, Deus e deusa, unindo-nos sob o poder do ritual. Mas na manhã em que acordamos e fomos homem e mulher juntos, aquilo foi real. Aquilo foi um pecado. Viviane estava de pé na porta, observando os dois partirem. Para um homem com tais ferimentos, ele se move bem. É uma sorte para o mundo que tenha sobrevivido a eles e não tenha terminado pedindo esmolas na rua ou tecendo tapetes de junco no mercado. Uma habilidade como essa não deveria ficar escondida na obscuridade, nem mesmo na corte de um rei. Voz e mãos como essas pertencem aos deuses. Ele é talentoso, certamente, mas me pergunto, é sábio? Disse Morgana. O Merlin da Bretanha não deve ser apenas talentoso, mas sábio também e virtuoso. Isso eu deixo para Talisien. O que deve acontecer, acontecerá, não é uma escolha minha. E, repentinamente, a raiva de Morgana transbordou. Está, de fato, reconhecendo que há algo na face desta terra que não seja escolha sua, senhora? Pensei que considerasse que sua vontade é a da deusa, que somos todos marionetes para servi-la. Não deve falar assim, minha criança, disse Viviane, olhando para ela espantada. Não pode querer ser tão insolente comigo. Se Viviane tivesse respondido suas palavras com arrogância, teria transformado a raiva de Morgana em explosão. Sua gentileza a deixou perplexa. Ela disse: Viviane, por quê? E sentiu com vergonha que as lágrimas subiriam de novo para sufocá-la. Terei deixado você tempo demais entre os cristãos, no fim das contas, com toda aquela conversa deles de pecado? Pense, criança, você é da linha real de Avalon. Ele também. Eu poderia tê-la dado a um plebeu? Ou feito isso com o grande rei? E acreditei em você quando disse... Acreditei que era obra da deusa. Pois era, mas, mesmo assim, não poderia entregá-la a alguém que não a merecesse, minha Morgana. Ele era tão jovem quando vocês se separaram. Achei que jamais a reconheceria. Sinto que você o tenha reconhecido, mas, no fim das contas, você saberia cedo ou tarde. E ele não precisa saber por um longo tempo. Ele já sabe! Ele sabe! E ficou mais horrorizado que eu. Bem,
Não há nada que podemos fazer a respeito disso agora. O que está feito, está feito. E neste momento, a esperança da Bretanha é mais importante que os seus sentimentos. Morgana virou as costas e não esperou para ouvir mais.